Bora? Bora lá, Bora. então. Primeiro, boa noite a todos, acompanhando aí vocês. Estou muito feliz que estão firmes nessas 2 semanas que nós já tivemos. Vamos, na verdade, dar sequência do nosso tema sobre tipo de oração. Nós ficamos de concluir semana passada esse tema, mas tivemos bastante interatividade, e isso foi muito bom, fiquei muito feliz por isso. Isso mostra que cada um, de fato, está atencioso e deseja em saber muito mais. Hoje vamos dar sequência para nós concluirmos esse tema. Semana que vem temos um outro tema que é surpresa, vou deixar surpresa para vocês. Estamos na mesma matéria de oração, mas vai ser surpresa, vai ser alguma coisa mais fluida, vocês vão adorar, vocês vão amar. Vamos começar a orar então. Deus Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, Pai, porque cada um que está aqui presente está de fato de inteireza, de coração puro, contrito, disponível para que o Senhor possa nos falar e transmitir todas as mensagens do nosso coração. Queremos dizer que o Senhor é o centro deste lugar, bem-vindo em nosso coração, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, para que o Senhor seja entronizado e ser o Rei desta noite. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar sequência, na verdade, num tema sobre tipo de oração, né? E eu vou estar passando mais ou menos, a gente vai fazer uma dinâmica que a gente fez na semana retrasada, né? Na primeira semana. Eu vou passar os tópicos e no final vou tentar ser mais dinâmico possível para que sobra tempo para nós poder talvez ouvir um pouco de cada e nós conseguimos atingir o objetivo do dia de hoje. Dando sequência, nós falamos na última semana, nós falamos sobre os tipos de oração, falamos de oração no louvor e adoração, que foi o penúltimo tema que nós abordamos. Falamos sobre oração da fé, nós também abordamos sobre você crer com o coração, e hoje vamos dar sequência pelo ponto da oração de entrega, como quarto ponto, né? Oração de entrega, né? Foi o tema mais ou menos que nós fiz uma abertura aí, mais ou menos, mas nós vamos dar sequência a partir dele, né? Oração de entrega é quando nós, na verdade, nós transferimos, né, os nossos fardos a Jesus, quando nós entregamos aqui nossos anseios, nossos caminhos, nosso coração, nossos desejos a Deus. Quando nós transferimos isso, nós vamos entregar de forma completa, né? Existe essa oração quando nós permitimos, na verdade, que Deus entre em cena e nós saímos de cena. Por isso, em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, ele nos mostra claramente e diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Eles nos remete exatamente, nós entregamos, não ficamos ansiosos, não ficamos tentando resolver de nossa maneira, mas que permitimos com que Deus entre em cena. Nós entregamos o cenário para Deus, onde nós transferimos nossas angústias, nossas dores, né? Nós entregamos todos os nossos anseios a Ele, nós transferimos a nossa carga. Nós vemos Jesus falando também: vinde a mim, vós quantos estão cansados, em Mateus 11, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele fala que nós devemos entregar essa nossa ansiedade, nossas cargas. Por qual motivo? Justamente para que nós entregamos a nossa ansiedade, para que nós entregamos aquilo que deve ser entregado. Então, essa oração de entrega, ela é tão, mas tão poderosa. Gustavo, eu preciso fazer uma oração de entrega, mas uma ferramenta poderosa diante de Deus? Sim, com certeza. A oração de entrega nos permite com que nós colocamos Deus em cena, na frente de tudo, né? Porque às vezes nós temos um dia e nós queremos resolver todas as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas nós devemos entender que quando nós entregamos, quando eu quero falar sobre entregar, não é falar sobre eu entrego, mas eu seguro na ponta aquele assunto. Quando você entrega, você precisa crer que você entregou de fato. Entregar, trocar a carga, receber a carga leve, suave, que é de Cristo, autorizada. Você entregar para Ele, para que você possa entender, para que você possa perceber que, de fato, quando Ele entra em cena, Ele resolve, Ele faz, Ele realiza, Ele mostra como nós devemos agir de maneira espiritual, né?
Essa, de fato, é a oração de entrega. Como ponto também, vocês podem anotar. Vocês estão podendo me ouvir? Eu senti que o sinal aqui parou um pouquinho. Gu, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ótimo, ótimo. Vocês podem anotar 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Também, se vocês quiserem estudar, vão entender mais. Vai mostrar claramente aí onde nós também devemos entregar a nossa ansiedade a Deus. O quinto ponto nos fala sobre oração em línguas. Um tema muito maravilhoso e com certeza muita gente também tem dúvida. Oração em língua, afinal de contas, o que é eu entrar num lugar onde as pessoas estão falando charamanaias? O que é entrar num lugar onde as pessoas estão fluindo numa dimensão? Sabe, eu já ouvi falar sobre uma oração do Espírito em que eu não entendo, em que eu não sei muito bem como é, mas eu apenas oro. Por isso eu vou pedir para vocês abrirem 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2. Alguém pode estar abrindo desse ano. Eu queria dar alguém que faça a leitura. Celeste, você pode fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Isso. Aí, só um instante. Aí a Giovana já abre 1 Coríntios 10, 12. Giovana pode fazer a leitura de 1 Coríntios 10, versículo 12, na sequência da Celeste, quando a Celeste terminar o texto dela. Tá bom? Vamos lá, pode fazer a leitura, Celeste. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não a pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Uau! Nossa, que maravilhoso! Verdades secretas. Se quiser, pode dar sequência também nesse tema. 10, 12, 10, né? 12. Isso. 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É 10, 12 ou 2, 12? 10, 12. Ah, então tá certo. Isso. Deixa eu só confirmar aqui. Nosso texto. Só para vocês entenderem como esse texto é tão maravilhoso, a forma que ele traz o entendimento, conforme a Celeste, por exemplo, fez a leitura, ele falava o seguinte, o que ora em língua estranha não fala aos homens, mas ele fala a Deus, e em espírito fala em mistérios. Ele fala em espírito, fala mistérios. Esse texto é tão maravilhoso porque ele já nos traz de frente mesmo, o grande entendimento de que a oração em língua, ela não é uma oração que nós devemos entender, não é uma oração dirigida aos homens. Então, quando já tenho noção disso, que ele não é uma oração dirigida aos homens, é um dos primeiros pontos que eu percebo que ela é totalmente uma oração espiritual. Por quê? Porque ela não é uma oração dirigida ao homem, ela é uma oração dirigida a Deus. Então, se ela é uma oração dirigida a Deus, eu preciso entender que somente Deus ele pode me dar o retorno dessa oração. Por que oração em línguas é espiritual? Primeiro, porque Deus é espírito. E como o texto bem apresentou, conforme a Celeste mostrou, fala em secreto. Em algumas traduções ela diz mistérios. Quando nós falamos a Deus em secreto, em mistério, nós estamos falando a língua que Deus entende. E às vezes a nossa inquietação é perguntar o seguinte, mas como é que eu não entendo? O texto já fala literalmente, homens não entendem essa língua, somente Deus entende. É uma comunicação que você vai ter, não da sua pessoa natural, mas da sua pessoa
espiritual, da sua pessoa espiritual, né? É da sua pessoa espiritual. Então, a sua pessoa espiritual, o seu espírito ora de fato, ele intercede, ele fala com Deus em língua. E o que acontece? Há uma edificação que acontece com você. Há uma edificação que acontece com você. Eu vou pedir para deixa eu ver quem pode fazer essa segunda leitura. Renata está nos ouvindo? Renata, você pode abrir o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Você deixa eu confirmar, 1 Coríntios. Capítulo 12. No versículo 3. 12, 3. 12, 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso. Você percebe, na verdade o texto era 1 Coríntios 13, 3, né? Eu falei mal para você. Quer que eu leia de novo? Eu leio. Pode, 13, 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso me valerá. Esse texto é tão maravilhoso que ele fala sobre algo que está conectado com a questão da oração em língua, mas ele traz o entendimento do amor. Porque muitas das vezes, quando nós estamos orando em língua, nós devemos entender que nós, de forma espiritual, carregamos um tipo de amor que nos permite falar com Deus em oração em línguas. A oração em língua é tão poderosa que ela traz edificação, e eu vou pedir para vocês anotarem mais outro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Eu vou estar lendo aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz o seguinte: porque que fala em língua estranha, não falam homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala em mistério. E no versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 14, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. No versículo 4 do mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 12, que nós lemos até o 4. Mas no versículo 4, que é o mais essencial que nós estamos buscando também, ele diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Esse é um tema principal, é o foco principal do porquê eu e você devemos orar em línguas. Devemos orar em línguas porque ele traz uma edificação dentro de nós, uma edificação espiritual. Uma edificação que parte de um nível espiritual. Que edificação? Edificação quer dizer construção. Você estar se construindo espiritualmente. Significa edificar. Então, quando você fala com Deus, de maneira secreta, de forma espiritual, você está recebendo da parte de Deus uma edificação espiritual. O que fala em língua se edifica. Então, qual é o propósito de eu falar em língua? Por que eu devo falar em língua? Porque eu recebo edificação. Então, quando eu falo em mistério com Deus, eu estou recebendo uma construção do meu espírito. Construção de coisas que talvez eu mesmo ou você desconhecemos que está acontecendo. Afinal de contas, você não consegue se contemplar o seu todo mesmo, o seu ser como pessoa, a sua personalidade. Então, eu e você precisamos de alguém que nos contempla
no nosso todo, no nosso 360 graus espiritual, para que possa trazer, olha, para que ele possa ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Então, nós lemos que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o que fala em língua não fala aos homens, fala a Deus. Mas fala a Deus para quê? O próprio texto, no versículo 4, já fala para edificação. Então, eu falo em mistério com Deus, em oração em língua, para edificação da minha pessoa. Há uma edificação, como estou falando, em mistérios com Deus. Isso também é uma mostra de que nós temos um amor de Deus nos nossos corações. Afinal, eu posso, às vezes, dizer, eu oro em línguas todos os dias, eu falo com Deus todos os dias. E se não tiveres amor, isso não é nada. Se não tiver o amor implantado, isso não é nada. Então, o amor na obra, o amor no seu coração e a oração em língua, ele é exatamente o equilíbrio preciso, o equilíbrio necessário para que eu e você tenhamos uma vida no Espírito de maneira perfeita, de maneira maravilhosa. Eu gosto de falar sobre a edificação da oração em língua, por quê? Porque ele é tão maravilhoso. Porque imagina um prédio, uma casa, onde ela está em construção. Você e eu, nós somos, na verdade, uma pessoa que ainda estamos em obra, ainda não somos um ser perfeito, estamos em obra. Então, você e eu precisamos de ajustes em algumas áreas que ainda talvez precisa financeiramente, algumas áreas talvez emocionalmente, algumas áreas talvez espiritualmente mesmo, naturalmente. Então, você imagina um prédio em construção, que ele precisa cada bloco, cada massa, para que ele possa se ajustar e ele fazer uma construção perfeita. Então, a oração em língua é aquele momento que você entra na dimensão de Deus. Por que é na dimensão de Deus? Porque é uma oração do Espírito. E você fala misteriosamente com o Espírito Santo. Então, quando você fala misteriosamente com o Espírito Santo, ele entra na sua vida e ele começa a construir, a colocar aquele espaço, ajustar aquele bloco que já está caído, que foi mal colocado, que foi colocado sem um alinhamento certo, que foi ajustado sem uma visão certa, que está lá sem um propósito certo. Então, um ajustamento. Então, nessa dimensão, é uma dimensão que você fala com Deus, você coloca as suas posições, mas não de maneira do entendimento. Por que não de maneira do entendimento? Gustavo, por que isso não pode acontecer falando por entendimento? Imagine, eu gosto de também falar essa abordagem, imagine algum momento que você está lá querendo falar alguma coisa, né? Você foi falar, Deus, eu vou chegar, vou fazer essa oração. Só que às vezes no nosso entendimento nós somos falhos. Aí quando você chegou lá para falar, Deus, eu quero uma bênção, e de repente você está pedindo uma outra bênção, de repente você está falando uma outra coisa, de repente você tentou expressar uma palavra natural, e você de repente errou a palavra, aí no mesmo oração você pede perdão daquilo que você falou que era para ser certo e você falou errado. Então, é como se Deus já visse o que pode acontecer nas nossas falas, às vezes, né, de oração. Então, falando, existe uma oração que é perfeita. Ela é perfeita porque você não vai ter erro de pronúncia. Nossa, Gustavo, não vou ter erro de pronúncia, não. Você vai entrar na dimensão do Espírito de tal maneira que o meu Espírito vai se unir com o seu. Você vai fazer a oração mais perfeita, que é a oração que apenas eu entendo. Não, você não precisa se preocupar com o que você vai entender. Mas no momento que você está falando com ele, eu estou edificando você. Ela é tão poderosa, porque não exatamente, hoje não vamos abordar isso, mas quando você ora nessa dimensão, tem dois propósitos. O primeiro, ela te edifica. E o segundo, ela também pode servir da profecia. Mas eu quero que você coloque assim, ó, oração em língua, mas a interpretação é igual profecia. Oração em língua, mais interpretação igual profecia. Porque vê o texto, ele fala o seguinte, conforme nós estamos lendo 1 Coríntios 14, no versículo 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está falando aqui, traz um conceito do quê? De uma interpretação. Quando você interpreta essa oração em língua, quando ela é interpretada, quando ela vai ser dita, quando alguém revela aquilo que você está orando,
ela serve como uma profecia para a edificação da igreja. Não exatamente de você, mas com o propósito de abençoar a igreja, um corpo no seu corpo, as pessoas à sua volta. Então, ela assim é muito poderosa, nós devemos fazer, porque Deus é Espírito, e nós temos conexão de forma espiritual. E eu, como Espírito, devo orar nessa dimensão, para que eu possa fazer a oração muito, muito perfeita. Ou seja, de uma forma natural, eu te diria que é o canal de Deus que não tem erro. Você está nessa dimensão. É o canal de Deus que não tem erro. Gustavo, eu não sei como orar. Vai ou em língua, você vai se edificar. Quando você está edificado, quando a construção em você já está começar a ficar perfeita, já está a começar pronta, você vai perceber que as suas palavras no entendimento vão ser mais eficientes, eu diria assim. Né? Você vai ter menos erro. Eu, por exemplo, tenho o hábito de orar muito em língua, justamente para não ficar, às vezes você vai falar uma palavra, ora em língua. E quando você sair na oração em língua, quando você entrar numa oração que você pode expressar em português, você consegue expressar de uma maneira mais à vontade, porque aquilo que do Espírito foi revelado já está dentro de você. Então, aquilo fica mais fácil de você expressar algumas coisas. Falando sobre isso, eu vou até... eu costumo imaginar você, imagine você em um espaço de 360 graus, ou a sua pessoa em si. Você não consegue observar as suas costas, você precisa de 12 espelhos, né, para você conseguir contemplar as suas costas, 12 espelhos. Né? Então, ou você precisa de alguém que diz para você, por exemplo, imagine na sua camisa, na sua blusa atrás, tem uma mancha, e você não consegue ver, você precisa ou do espelho ou de alguém que diz o seguinte, olha, na sua blusa por trás tem uma mancha. Você precisa de uma opinião de alguém. Então eu falo que Deus em espírito é essa pessoa que vê todo o seu 360 graus. Ele vê seu todo por completo. Então existem manchas, existem coisas que somente Ele vai dizer para você, olha, filho, esse sinal aqui não está fazendo bem para você. Então Ele vê o seu todo de forma espiritual. Por isso, quando nós conversamos com Ele, é uma edificação perfeita. Ele não deixa mancha em nenhum obstáculo. O 6º ponto da nossa oração é a oração de intercessão. Nossa, Gustavo, oração de intercessão. Essa é poderosa. O que é oração de intercessão? A oração de intercessão é uma oração que nós fazemos em prol das pessoas. Em prol das pessoas. Diria o seguinte, em prol das pessoas é você fazer por alguém, né? Vou pedir com que a Renata faça a leitura de Hebreus 7, 25. E a Raíssa, 1 Timóteo 2, 1, 2. Vocês podem fazer a leitura? Sete, 25, né? Hebreus 7, 25. Isso. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximou-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E a Raíssa, né, que eu pedi para ler 1 Timóteo 2, 1, 2. Peraí que eu não achei ainda. Timóteo. 1 Timóteo 2, 1, 2. Dois, 1, 2. Posso falar? Posso começar? Pode. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver em uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso, muito obrigado. Você vê que esse texto fala
fala da nossa oração pela vida das pessoas, por aquilo que nós devemos orar pelas autoridades civis, também fala dos governos, fala das autoridades. Essa oração é tão poderosa porque ela permite que Deus intervenha na vida de alguém. Existe até uma mensagem que diz que a melhor forma que nós temos de mostrar amor de forma perfeita para uma pessoa é nós orarmos por ela, né? A forma mais agradável de você demonstrar o seu amor, o seu carinho por uma pessoa é justamente você estar orando por ele. Você percebe que esse texto me fala que nós devemos interceder. O que é isso? É nos colocar de maneira na rocha, nos colocar naquela torre de vigia, onde nós conseguimos enxergar algumas coisas que a outra pessoa talvez não está enxergando ou ela não está conseguindo, mas nós temos a possibilidade, nós que ouvimos, que temos a percepção da comunhão, nós conseguimos interceder ao ponto de livrarmos, retirarmos a pessoa do que ela está fazendo ou do que ele está fazendo. Isso nos apoia bastante. Então, nós devemos, literalmente, interceder pela vida dessas pessoas. E entenda, quando você faz isso, você permite com que Deus intervenha na vida de alguém, na vida de uma pessoa que você ama, você tem um carinho especial, né? Você talvez, embora você não tenha uma fala diretamente, talvez, então essa é uma forma de você falar pela, apresentar a cidade, a vida dela, Deus, interceder também para que Deus possa livrar de vários obstáculos que essa pessoa talvez esteja passando ou pode passar. Então, essa é uma forma que nós podemos fazer algo por alguém, né? É a forma que você pode demonstrar o seu amor por alguém. É um dos melhores presentes que você também pode ofertar na vida de alguém, entregando sua oração, intercedente por ela, para que possa ser livre. E entenda, quando você faz isso, você está na torre de vigia, onde você consegue impedir, consegue avisar, alertar alguns obstáculos que talvez essa pessoa esteja vivendo ou esteja experimentando, né? Então, quando você faz esse tipo de oração, você consegue contemplar e permitir com que há uma intervenção divina na vida dessa pessoa, uma intervenção na vida dessa pessoa por parte de Deus. Talvez ela não está ouvindo, ou ele não está ouvindo, ou ele não tem uma audição, não está tendo uma voz sensível àquilo que, de fato, Deus está falando. Mas você tem. E como você tem, você faz essa intercessão, há uma intervenção, porque o que você coloca é isso. Intercessão é uma intervenção, é permitir com que Deus intervenha na vida de alguém para resgate, para tirá-la, para livrá-la, para avisar, mas por meio da sua oração. Então, um dos presentes maravilhosos que a gente pode dar. Vocês podem anotar também João capítulo 17, versículo 9, 11 em diante, vão ver um contexto maravilhoso, onde Jesus diz que ele intercede por nós também, de forma maravilhosa. João capítulo 17, versículo 9. O sétimo ponto diz sobre concordância, oração de concordância. Gustavo, o que é uma oração de concordância, né? O que é uma oração de concordância? Eu vou pedir para a Nádia fazer a leitura que está no texto de Mateus 18, 18. A Nádia pode fazer essa leitura? Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é mas tão poderoso, né? Isso é uma ação tão poderosa. Tão poderosa. Que ele já nos diz diretamente, tudo quanto ligados. Tudo quanto ligados. Você percebe? Essa oração, primeiro que nós devemos ter consciência, uma oração de concordância,
ela exige que tenha uma ou mais pessoas. Então, uma concordância. O que é concordância? É preciso que haja mais pessoas. Que pessoas se juntam a você, com uma junção de pessoas que vão orar pelo mesmo propósito, pelo mesmo fim. Olha, a Bíblia diz em Eclesiastes 4:9, né? Deus une pessoas, ou melhor, também é ser dois, Deus une pessoas, justamente para orar. Você pode anotar Eclesiastes 4:9 e Deuteronômio 32:30. Você vai ver esse contexto da oração de estar duas pessoas ou mais, de nós concordarmos de uma forma que, quando há uma união entre duas pessoas, quando você chega lá e fala, Nádia, eu preciso orar juntamente com você, Renata, eu preciso orar, Sheila, eu preciso orar com você. Quando você vem e dá suas mãos, são duas vozes, né? Duas vozes expulsando, duas vozes que chegam a Deus com o coração contente. A Bíblia diz que um expulsa 1.000, 12 expulsam 10.000. Então, quando nós temos essa concordância, você, um expulsa 1.000, 2, 10.000, já é um número que vai acima da expectativa. Então, uma concordância. E como você leu, Mateus 18:18, tudo quanto você liga na terra é ligado no céu, ou seja, Deus presencia esse momento, quando você se concorda com alguém. Por isso, eu convido você, se tiver alguém talvez que você conhece, que você sabe que esteja vivendo uma realidade totalmente diferente, mas essa pessoa é tão próxima de você, ou é uma pessoa que se associa com você, vai lá, fala, vem aqui junto, dá suas mãos, eu vou interceder com você, vamos juntos concordar, vamos desfazer essas obras, vamos ligar aqui na terra, Deus vai ligar no céu, vai alguma conexão. O que fala ligar na terra, ligar no céu? Fala assim, uma conexão. É nós nos encontramos com Deus com a voz, pedindo Ele, a intervenção dele, mas nós irmos com toda a força de pedido, com todo o clamor, nós conectamos nossas orações. Fala assim, quando você liga isso na terra, você percebe que ele fala? Há uma ligação imediata. Você liga aqui na terra, Deus automaticamente liga, ou seja, Deus fala assim, olha, o que ela falou, o que elas orou está debaixo do entendimento de uma palavra aqui, que é concordância. Então, uma intervenção na outra. Fala, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, ou seja, é uma imediação, é algo imediato. Então, por isso que ela também é muito poderosa. E, sabe, junte-se a pessoas, talvez mesmo esposo, amigo, namorado. Às vezes existem coisas que vamos fazer essa oração de concordância. Lá, vem aqui, vamos parar de criticar, vamos parar de falar, de julgar, vamos parar de apontar dedo, vamos parar de falar sobre isso. Vem aqui, dá suas mãos. Vamos juntar forças aqui no reino espiritual para você ver, né? Existem experiências maravilhosas e eu vou, talvez, num pequeno espaço de entendimento, abordar aqui para vocês. Nós, uma vez, nós estávamos em Angola, né? Vocês, talvez, algumas pessoas de vocês, de algum momento, talvez eu possa tirar, até justamente conversar um pouco sobre algumas curiosidades que a gente acaba tendo, né, por ver a questão em África, em Angola. Nós tivemos uma situação em que nós estávamos orando lá na igreja, né? Não, eu não era do Velho, numa outra igreja na altura. Nós estávamos intercedendo, nós sempre intercedemos lá, oramos, então da meia-noite às 6 da manhã, um período sempre, todo dia, né? Porque a igreja lá acaba sendo aberta 24 horas, 24, e nós estivemos lá no período de oração. E nós estamos orando por um amigo nosso, que estava passando por umas situações, estava sendo atacado espiritualmente. Quando eu falo de atacado espiritualmente, estava sendo invadido por pessoas de mundo oculto mesmo, né? Estava sendo invadido espiritualmente e queriam matar ele no sono, ao longo do seu sono, né? Isso acontece muito em alguns lugares lá, né? Mas nós estávamos na igreja e nós tivemos a direção. Eu chamei as pessoas, nós juntamos as mãos e começamos a interceder. Ele vivia mais ou menos umas 4 quadras da igreja, 3. 2 quadras da igreja. E nós demos as mãos e intercedemos por ele. Naquele instante, passou 30 minutos, vimos que alguém estava batendo no portão da igreja e ele chegou e disse assim, olha, eu vim aqui agora porque eu sabia que vocês estavam aqui, eu estou saindo de um sono onde estavam me matando. E na hora que eles estavam tentando me prejudicar, eu vi um grupo de pessoas me mostrando o rosto de cada um de vocês que estava orando por mim.
E eu não pude ceder isso. Veja o quão poderoso. Aquele dia foi tão marcante para nós, porque ele é uma evidência, sabe? Você vê que aquela nação, de imediato aconteceu. E ele veio, acho que eram 3 horas da manhã que ele chegou lá e falou, estou aqui, agora eu quero estar junto com vocês, porque é preciso que nós fizemos isso. Então, isso é muito poderoso. A outra, na verdade, que é o nosso ponto, para nós fecharmos hoje o tipo de oração, nosso ponto último, fala sobre oração unânime. Unânime. 8 pontos. Unânime. O que é unânime, né? O que nós entendemos sobre esse aspecto, esse tipo de oração unânime? É quando todo o corpo se junta no fim de um propósito. Você falou que já concorda um ou mais. Nesse contexto, está falando todo o corpo. O que seria? Quando a igreja em si, né? A igreja em si, ela se junta e ora por um propósito. Ou seja, todo o corpo, não é mais 1 ou 2 ou 3, não. Todo o corpo. Aquele corpo se une em prol de um propósito. Você pode encontrar isso, por exemplo, em Atos 4:29, você pode anotar Atos 4:29, Salmo 133, versículo 1 a 3, também fala isso. É quão bom, quão suave que os irmãos estejam em união. Então, fala sobre uma concordância unânime. Aí, Gustavo, dá para você repetir os versículos? Por favor. o texto é isso. Salmo 133, 1, 3. Esse é o contexto que tem. Atos 4:29 e Atos 4:31. Obrigada. 4:29 e Atos 4:31. Vou pedir, deixa eu ver, a gente ainda estamos no tempo, vou pedir. Você quer abrir Atos 4:29, Nádia? Abre para nós, Atos 4:29. Quatro 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Você pode fazer a leitura de novo? Por favor. Eu vi, é 28 ou 29? Atos 4:29. 29. Pode ler 28 e 29 junto. Melhor, né? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Isso. Então, mostra aí uma intervenção, né, quando nós, unânimes, nos juntamos, onde nós oramos. Isso, na verdade, ele fala sobre uma oração unânime, uma oração da igreja no seu todo, né? Eles oraram, é uma intervenção da parte do Senhor. Atos 4:31 também traz esse mesmo contexto da oração da igreja. Ele estava orando. No Salmo 133, eu vou ler aqui. Ele diz: "Ó quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união". No versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a obra das suas vezes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Por ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, ele fala sobre um propósito unânime, que toda a igreja, ela se une, se junta para essa oração. Então, não é mais uma outra pessoa. Quando a igreja se juntar, e é poderoso ainda, você percebe que cada passo que nós falamos do tipo de oração, ele mostra exatamente um degrau ainda mais, algo que você e eu podemos fazer, que está ao nosso alcance. Como falei, esse tipo de ferramentas de oração nos faz com que nós entendemos, usamos as ferramentas precisas, né? E nós tenhamos resultados de maneira ainda extraordinária. Então, esse é o 8º ponto de um dos propósitos que nós tínhamos de fazer,
né, detalhar bastante sobre esses tipos específicos, pontos de oração. E eu vou, a gente sobrando alguns minutos aí, vou tentar abrir a pergunta. Estamos ainda no tempo, né, Gustavo? Sim. Eu tenho uma pergunta, mano. É assim, eu já ouvi falar que a gente sabe que Deus não pode fazer nada aqui na Terra a não ser através dos seus filhos ou mediante um pedido dos seus filhos. Porque ele entregou essa autoridade para nós e os anjos, a partir da nossa oração, pedindo ao Senhor, ele libera os anjos para fazer os negócios acontecer aqui, né? Então, eu ouvi já que ele muitas vezes, Deus precisa que alguém faça uma oração para uma pessoa ou para uma causa, então ele impele crentes que estão ligados, que estão conectados com o Espírito Santo, ele impele as pessoas a orar por causas que precisam de oração. Tá certo até aí? Ou tô falando uma coisa errada? Não, tá certo. Tá certo? Tá, mas aí beleza. Mas aí eu já ouvi também a gente dizer que aí eu fui despertado pelo Espírito Santo e comecei a orar em outras línguas. E aí eu estava intercedendo por uma pessoa que eu nem bem sabia quem era e tal e coisa. Mas isso não é bem bíblico, né? Porque quando a Bíblia fala sobre oração em línguas, ela fala de edificação pessoal, né? Ou eu posso também estar orando em outras línguas e estar intercedendo com a minha oração em línguas. É possível acontecer isso? Tem base bíblica? Boa, ótima pergunta, né? Na verdade, nós vamos até dizer que, porque dois contextos, como falamos desde na primeira matéria que nós tivemos, nós falamos que primeiro, por meio da oração, você fala com Deus. Não é uma forma do tipo, tem formas que Deus fala com você, cada uma de pessoas. Pela palavra, nós vimos pela palavra, você vai ter, nós vimos também pela direção, né, do Espírito, falando dentro do seu coração, falando para você. E também você pode orar, não de oração, mas oração meio pelo qual o homem fala. Então, por que você fala, Gustavo, o homem fala? Porque Deus não ora. Oração é serviço do homem. Isso é uma das coisas que nós devemos entender. Que às vezes vamos ter aquele entendimento, Deus ora. Não, Deus não ora, Deus vai orar. Ele é soberano, ele é poderoso, não vai orar ninguém. Ou ele vai fazer uma oração para ele mesmo. Não, eu pedindo para mim mesmo intervir na vida de esse alguém. Mas não, Deus não, quem ora é o homem. Então, esse é o meio pelo qual o homem fala. O homem não vai dizer, nós não vamos dizer o seguinte, olha, eu estou lendo um texto bíblico, eu estou falando. Não, você está lendo. Mas você fala em oração. Eu sou bom dia, eu sou boa tarde, eu sou boa noite, esse é o Pai, eu estou aqui, eu te agradeço. Esse é o meio que você fala com. Esse é o primeiro ponto. E nessa fala, nesses tipos de oração que nós comentamos, são, às vezes, formas de falar, forma de você conversar com ele a respeito de pontos mais íntimos, você até chegar em níveis mais íntimos. Como nós falamos, dentro do relacionamento, eu disse que você acaba conhecendo uma pessoa, você sabe, olha, a forma que eu falar com essa pessoa vai me permitir com que eu alcance algumas coisas mais no relacionamento. A forma que você falar com essa pessoa te permite ter acesso a alguns pontos ainda mais específicos. Mas a oração em língua é uma ação de intercessão? Não. O ponto principal da oração em língua, ela tem um ponto específico, como diz o texto. Ele edifica a você. O propósito dele é trazer uma edificação. Agora, você concorda comigo que quando você está orando em língua, com a Bíblia, você está falando com ele. Então, se você está falando com ele em mistério, então ele está te respondendo também em mistério. E ao longo desse responder em mistério, ele pode trazer uma direção para você. O que nós entendemos, às vezes, nós num contexto pentecostal, como nota, nós até falamos naquela vez, uma nota, uma impressão, um entendimento mais claro. Quando você está falando com ele, como nós entendemos que ela não é monólogo, né, é diálogo, você fala, mas você também vai ouvir.
Como ela quer uma oração do Espírito, então, dentro do seu Espírito, no seu Espírito, vem notas de quem você está falando, de com quem você está falando. Então, a nota da parte dele vai descer para você sobre um assunto, como ele diz, em segredo, você fala em mistério com ele, então ele vai trazer coisas, esse segredo pode ser uma direção, mas só você vai ouvir. Não vai ser o fulano que está do outro lado ouvindo. Você vai ouvir sobre o que ele está te falando, sobre, olha, Gustavo, você precisa orar pelo Gustavo sobre isso. Ou a Nádia está vivendo essa realidade. Quando você está fazendo isso, você abre um nível de sensibilidade. Né? Esse é o ponto, na verdade, maior também da oração em língua. Essa edificação, ela também é sensibilidade. Essa sensibilidade vai permitir com que você ouça dele direções sobre vários aspectos da sua vida e talvez de alguém que você também ama, alguém próximo a você, de alguém que seu amigo, namorado, familiares ou colega de trabalho que estão precisando de uma intercessão divina. Então, é um meio que você fala com ele, mas também ele não deixa de falar com você, ou trazer a impressão de algum assunto específico, para que você interceda. Tá? E se eu orar assim, eu consigo interceder na oração em língua? Não. O propósito dela não é isso. Não é você interceder. A oração em língua não é uma oração de intercessão. Essa língua é uma oração de edificação. Você ora e você se edifica. No meio você fala com ele, você se edifica. E a interpretação dela, ela traz profecia. Quando ela é interpretada, ela gera profecia. Então, são dois pontos específicos chaves da oração em língua. Primeiro, edificação pessoal. Eu me edifico. O que é edificar? Construir. Eu me construo nele, eu estou crescendo nele, eu estou evoluindo nele, eu estou ficando sensível para ele, eu estou abrindo mais meu entendimento, eu estou conhecendo mais, você se edificando nele, de maneira espiritual. E nessa edificação, como você está falando com ele, ele pode trazer notas para você de uma direção. Entende? Uma direção por quê? Porque é no espírito, é nessa dimensão que você está, onde você está sensível. Então, às vezes a gente fala, qual o meio que ele fala comigo? O meio que você está mais sensível. Ele não vai buscar o meio mais difícil, mas o meio que você está mais atenta para se comunicar com ele. Então, nesse meio, ele está falando com você. E ele pode passar uma nota, olha, pelo fulano, olha, pelo ciclano, faz isso pelo fulano, faz isso pelo ciclano, intervém na vida do fulano, ora sobre isso, pensa sobre isso, estuda esse texto. Ele pode apresentar para você um leque de coisas. Mas entenda, para você, ele vai falar para você. Uma vez que aquilo é interpretado para alguém, se ele, por exemplo, fala sobre, nesse momento que você está orando, ele fala assim, Gu, ora pelo Gustavo, que está no Paraná, em Londrina. Dentro dessa dimensão, aí você vai entender que uma interpretação disso, se você puder me traduzir isso que ele falou para você, porque eu não estou conseguindo ouvir, não estou na dimensão audível dele, isso vai traduzir como uma interpretação de uma profecia, que pode vir na forma de me alertar, me exortar, com propósito, ou me disciplinar, mas com o propósito de me edificar, que pode me avisar. Mas ele vai traduzir para mim as palavras que só ele recebeu. Então, o propósito dele é edificar você, e a interpretação dela é uma profecia, mas ela não é uma ação de intercessão. Agora, língua, porque aí estou fazendo por alguém, não é uma ação de intercessão. Eu respondi a pergunta. Eu vou resumir, então, o que você falou. É possível que em algum momento eu seja impelido para orar em alguém em língua. Não é o principal, normalmente a educação é pessoal, mas é possível que isso aconteça, tanto que se for interpretado e vira uma profecia, não é para mim mesmo, né? Porque ninguém profetiza para si mesmo. Então, se alguém interpretar minha oração e for para uma outra pessoa, significa que eu, mesmo sem interpretação, posso estar orando para outra pessoa. Certo? Entendi certo ou não? É, exatamente isso, exatamente isso. Eu vou deixar vocês perguntarem. Eu tenho mais uma aqui, mas eu vou deixar vocês perguntarem. Eu não quero perguntar, eu queria que vocês parassem um minuto para a gente orar por uma pessoa que está entubada há 28 dias, 22 dias.
e ela acabaram de oração por ela, que ela está com uma infecção hospitalar. É a Jéssica, tem a idade do meu filho, 28 anos, e me coloco no lugar de mãe. Eu queria que nós pudéssemos interceder por ela. Vamos fazer uma oração de concordância, então, né, professor? Isso. Você está me ouvindo? Porque ela cortou a ligação dela. Eu te ouvi agora, mas ela falando, estava cortando para mim aqui. Acho que é só. A gente ouviu tudo. Acho que é só o teu aí. Ela pediu oração por uma menina que tá. Ela tá com Covid, Nádia? Está com Covid. Agora ela pegou uma infecção hospitalar, acabaram de colocar no grupo de oração. 28 anos. Como é que você quer fazer, professor? Você quer orar agora? Você quer ver se tem mais pergunta, orar no final? Veja se alguém tem mais perguntas, que aí a gente já conclui com a oração da nossa irmã. Vamos lá, gente. Perguntas? Vê se alguém tem mais perguntas aí. Pode. Todo mundo hoje está com vergonha. Vai lá, Sueli. Oração de concordância. É uma oração assim. Eu iniciei um grupo, tem dia 5 de agosto, e eu vou dizer para vocês que é a melhor coisa que está acontecendo. Que orar sozinha é uma coisa, mas nós temos oferecido as primícias do Senhor, o primeiro horário, que veio bem no dia, eu comecei numa terça-feira, e o Gustavo tinha falado na segunda-feira, que as primícias ele oferece de manhãzinha, o primeiro horário dele, antes de tudo, né? Ele faz a oração. Eu costumava fazer pela manhã, mas eu não tinha um horário certo. Agora eu tenho um horário certo, das 5h30 às 7 da manhã. E ótimo. Então tem sido assim maravilhoso. E as respostas estão vindo assim de forma sobrenatural. Então, eu amo quando passo para a prática. Gostei. Muito bom, muito bom. Então, que vocês que não têm ainda essa experiência, que vocês façam isso. Que orem, né? Mesmo que não esteja fisicamente, mas que estejam pensando. Gente, que é um tempo precioso de aprendizado e de educação mesmo. Amém. Gente, é o seguinte, eu vou precisar sair porque eu vou presenciar hoje na minha célula e eu vou levar uma visita que está chegando em casa aqui agora. Pode a Suelen perguntar que ela tem que perguntar, eu vou deixar a sala aberta, vou deixar gravando e vocês fazem as perguntas que precisam fazer, fiquem à vontade e depois orem em concordância. Eu preciso sair para não deixar a visita esperando, tá bom? Vai ficar gravando aqui, vai ficar aberta a sala, beleza? Então vejo vocês semana que vem, fiquem à vontade aí. Beijão. Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo bem? Quem está falando? É a Sueli. Sueli. Então, o que eu vou te perguntar não vem tanto de encontro com oração que está sendo falado hoje, mas é referente à oração, que eu já estava com dúvida desde o início. Quando nós fazemos oração em silêncio, quando a gente simplesmente está numa situação, a gente ajoelha e ora a Deus em silêncio, só em silêncio, sem falar uma palavra, nada. Tá, se pode fazer, você tá poderia, não, o que você diria com relação a isso? Não seria uma meditação, mas é que alguns pastores já falaram, já presenciei alguns cultos em que foi falado, não pense em nada nesse momento, fica em silêncio. E também tem situações que a gente não tem forças para orar de repente, ou falar qualquer palavra que seja, aí você só fica em silêncio. Muito maravilhoso esse teu ponto, muito maravilhoso mesmo. Na verdade, não existe um contexto bíblico, por isso que eu não posso dizer, você tem que fazer uma oração de silêncio. Não existe um contexto bíblico que aprove uma oração de silêncio. Por quê? Como nós começamos na primeira aula, nós falamos o seguinte, oração. Orar, a palavra oração, se você diz fazer ela em duas, ele vai ficar orar e ação. Então, orar, o que é orar? Falar com Deus.
Orar significa falar. E ação significa agir, ou seja, fala e age. Há uma fala e há uma ação que corresponde àquilo que foi falado, uma ação divina que atenta naquilo que foi falado, né? Então, não existe uma forma da gente ficar em silêncio e orar. Mas é um fato que Deus sabe as intenções do seu coração. A Bíblia diz que antes mesmo que você pedisse, Ele já conhece a sua situação, a sua realidade, né? O que ele fala? Como filho, o pai tem o dever, o pai olha pela vida do filho, olha pela vida da filha. Então, assim, ele mesmo, ele nos ouve, ele sabe o que você está vivendo. Mas ele quer que você tenha uma fala, entende? Não existe uma base que fala assim, olha, eu preciso ficar em silêncio, Deus vai intervir. Não existe uma forma de dizer isso. Mas, de fato, Deus conhece as intenções do seu coração e em alguns momentos, sim, você está cansada com algumas coisas, você talvez não consiga expressar de maneira, com palavras do entendimento. Você pode orar em língua, que sempre a gente vai recomendar, ore em línguas, né? Mas você está vendo que não significa que Deus não está vendo a sua vida, Deus está olhando para a sua realidade. Mas sempre Deus vai te levar para uma fala, uma ação que vai corresponder também àquela fala. Mas, sim, existem coisas que eu acredito que naturalmente a gente não fala, mas ele não é uma oração, não é, existe oração de silêncio, não é uma oração específica, tipo oração de silêncio, não é, oração sempre tem a ver com você falar algo e ao mesmo tempo ouvir algo da parte de Deus, mas sim, você pode, em um estado natural, você está em silêncio, atenta, né, no sentido, talvez do seu entendimento mesmo, meditando naquilo ou recebendo uma orientação da parte dele e você está em silêncio, não exatamente seja tipo de oração, não é um tipo de oração, mas pode ser algo que faz parte do processo, daquilo que você está orando. Você, naquele momento, faz parte, você está em silêncio, ouvindo, sem falar alguma coisa, sem pronunciar, mas ele te dando resposta, trazendo impressões no seu espírito, sem que você fale alguma coisa. Não como um tipo de oração, mas pode ser uma etapa de um processo. Você está orando por alguém e você não consegue orar, você está por seus olhos, você está seguindo fora. Mas sempre você vai ter que começar falando, Pai, eu estou aqui, se apresentando, né? Não como uma liturgia, não como uma forma, né? Mas que realmente você fale, né? É como aquela frase que às vezes nós entendemos. Se você não expressar para o seu pai, ele, naturalmente falando, ele não vai saber. Não que Deus não saiba, mas ele quer que você se apresente como filho. É uma forma de você mostrar seu relacionamento com ele. Então, eu estou aqui, talvez eu não estou num momento bom para falar, não estou conseguindo expressar palavras em português, vou orando, mas alguma forma vai descer como nota para você. Pode fazer parte do momento que você ficar em silêncio, naturalmente falando, não é errado, entende? Não é errado, não é pecado, não. Você pode ficar um momento em silêncio, sim, mas não é um tipo de oração, não é um tipo de oração. Ok. Ajudei aí? Ajudou. Eu fiquei na dúvida se realmente entrava no fato de uma oração isso, ou como uma relação de uma resposta. Não. Okay. Alguém tem mais uma pergunta? A Sueli, o que ela falou é um negócio assim, que sempre me veio assim à minha cabeça. Dessa de... Mas, assim, o fato de orar, você tem que falar ou quando a gente fala no pensamento, sabe assim? Quando a gente não abre a boca, mas a gente, na cabeça a gente está pensando, está conversando com Deus mentalmente. É uma oração? Mentalmente eu tenho que falar. Eu tenho que falar, abrir a boca e falar, porque às vezes a gente não abre uma boca, não fala uma palavra, só que aqui a gente está conversando. Há um diálogo assim? Uhum. Tá. Imagina o seguinte, eu vou responder de uma forma diferente, mas eu quero que você fique bem atenta no que eu vou falar. Imagine que Deus já tem que lidar com o mundo, que não fala. Mas com você que fala. Entende? Tipo, existem pessoas no mundo natural que são mudos, não falam, né? Esse é a deficiência de alguns, né? Não falam, não conseguem expressar nenhuma voz. Então, sim, a gente pode sim entender que sim, existe uma forma que vai ouvir a voz dele, né? De uma forma que ele recebe.
e posso dizer que na maioria das vezes é a intenção do coração dele, as prezes que ele faz em silêncio. Mas você e eu que falamos, de maneira nenhuma, a gente é bom que fale, porque a gente foi dado esse dom mesmo para falar, para você opinar as suas prezes, as suas ansiedades. Porque daí nós teremos que meio que substituir algo de alguém que não pode por uma questão de deficiência. Mas a gente pode expressar nossas prezes, né? Você vai ver, por exemplo, se você lê Salmos, em várias vezes o salmista ele fala assim: celebrai com júbilo, cante, louve, pule, se alegre. Existem várias não são formas, mas podem ser aspectos de processo, como eu entendi. Não que você precisa falar todo momento. Olha, eu preciso. Realmente, imagina sobre aquela canseira do serviço, aquele dia que você passou lá, foi para o Brás, naquele São Paulo, aí você andou no meio de um monte de gente. Você está cansado de falar alguma coisa. Você pode ficar em silêncio? Pode. Não como um tipo de oração, mas como um processo que pode ocorrer em você ficar em silêncio. Um processo que pode ocorrer. Vai ouvir? Vai olhar pelas intenções do seu coração. Sim, vai olhar pelas intenções. Mas quando você pode falar, você fale. E a questão é sempre ele vai te orientar para você falar. Porque é bom que você fale. Né? Porque daí, a não ser que você fale assim, eu quero trocar, eu quero não falar e ficar em silêncio como mudo e o mudo falar por mim. Aí tá ótimo, porque você também não vai querer. Mas é fato que a gente sim deve falar, né? Vem desse princípio. Né? E até mesmo quem tem uma deficiência, ele tem uma forma de falar, né? Tem uma forma de se comunicar. Né? O intuito do aspecto de oração, ele é um relacionamento, entende? Ele não é exatamente do tipo seguinte, olha, a forma de falar, ela é, nossa, se eu não falar nada, não vai acontecer nada. Não é isso. Sempre olha nesse aspecto de oração como um relacionamento. Por isso que nós começamos a falar desde o princípio. Imagine, você tem um relacionamento mais prático com noivo, namorado, esposo e marido, né? E existem formas que ao longo do tempo que vocês se conhecem, como diz, apenas um olhar vocês falam, né? Apenas uma forma, uma expressão do rosto da pessoa, da forma que olha, da forma que vai, que colocou a cara, você fala, olha, esse tá bravo, não tá bravo, tá ótimo, tá mais ou menos, tá melhor, né? Então, isso mostra que existem formas que você pode se comunicar com um parceiro que você tem como próximo, que você está, que tem um relacionamento com você, amigo, parente. Sua expressão. Então, é como isso. É um ponto que pode acontecer na comunicação, né? Os seus filhos. Mas sempre, no final, você vai dizer, mas fala, qual é a base? Quando a gente fala assim, qual é a base do relacionamento? Comunicação. Tem que ter comunicação. Que comunicação? Está sempre associada a uma fala. Não necessariamente é só uma fala. Né? Pode ser também um silêncio, pode ser também um olhar, pode ser também uma atenção, pode ser também uma forma de você expressar o seu rosto a alguém. É também um processo de comunicação, né? Mas é bom que fale, é bom que você fale assim, olha, eu não estou gostando que você está fazendo isso, eu estou gostando quando você está fazendo isso. É bom a gente falar, deixar claro, né? Mas às vezes, se você não puder falar pelo tempo também, entendendo como o relacionamento, alguém pode falar, olha, ela fazendo esse rosto, já sei que ela está feliz, ele fazendo esse rosto, já sei que ele está feliz. É um processo do relacionamento. É isso que a gente deve entender. A gente não pode entender como é uma fala, do tipo, se eu não falar, não acontece, se eu falar, acontece. Não é isso. É do tipo, é um relacionamento em que eu sim deva falar, mas também eu sei que quando eu não estou falando, ele não deixa de me observar como um pai, como uma outra pessoa no relacionamento. Ele sempre está me ouvindo. Mesmo às vezes eu não conseguindo falar. Ou uma forma de me comunicar sempre existe. Ajudou ou não? Vamos lá. Ajudou. É que eu, lógico, tem hora que eu oro, né, intencionalmente falo, né, com Deus falando, mas tem hora que no decorrer do dia eu nem falo, de fato. Eu só penso, Senhor, obrigado.
Ai, desculpa, pai. Assim, só que só na minha casa. Não chego a falar, de fato. Mas é independente. Não é nem algo assim que eu organizo não falar. Ou que agora eu não vou falar só. Não, é tipo um negócio, sabe? Simplesmente conversa sem abrir a boca. Tipo, sem falar, eu falo, nossa, tá obrigada, ou bom dia, sabe assim? Quando eu coloco na minha cabeça, tem que conversar todo dia, não sei o que lá. Aí, às vezes, eu penso e não falo com a boca, né? É Mas mania, acontece também. Eu tenho uma Eu pergunta. também faço isso. Bom, Né? pode fazer. Gustavo, sobre oração de concordância. Três pessoas oram pedindo por um objetivo e a Bíblia fala, né, em Mateus que você falou, tudo que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Aí tá bom, a gente orou, ligou no céu. Isso é garantia de uma resposta imediata? Ou a gente tem que fazer mais isso mais vezes? Ou Deus responde, demora para responder, ou ele não responde? Esse ligar no céu é garantia de resposta? É a garantia de resposta. Quando Deus conecta, é garantia de resposta. Por que é garantia de resposta? Justamente porque você não vai orar fora da vontade e fora do entendimento claro que está no contexto bíblico. Por exemplo, quando que eu faço uma oração, eu sei que está na garantia de que há uma resposta. Quando você ora segundo a vontade dele. Não estou dizendo, por exemplo, quando você fala, imagine, dá um exemplo, imagine duas pessoas falando, vamos juntar as mãos, vamos fazer uma oração para duas pessoas morrerem. Não é agradável, não está na garantia que vai acontecer isso. Né? Porque está fora da vontade. Né? Da vontade que as pessoas, não é da vontade dele que as pessoas ficam morrendo. De maneira nenhuma. Mas aquilo que produz vida, que está conectado a ele, né? No nome dele, nós cremos que está conectado à vida, então aquilo que nós cremos, concordamos que esteja produzindo vida vai acontecer. Sempre nós falamos o seguinte, ele sempre acontece, primeiro ponto, está conectado. Quando ele fala está conectado, ele fala assim, você fez essa oração em que dimensão? Sou espírito, alma e corpo. Então, eu orei, concordamos, ela foi em espírito, que aconteceu. Espiritualmente também aconteceu. Agora, existem situações que pode levar, não estou falando levar tempo, não é tempo, já aconteceu. Mas para atuar no mundo natural, pode ser que, às vezes, exige de cuidado. Vou te dar um exemplo para você entender que algumas questões podem levar tempo, talvez. Imagine alguém que está num ambiente onde está propício a doença. Né? Você está lá, você juntou familiar de duas ou mais pessoas, você concordou, oraram por ela. Espiritualmente, essa pessoa recebeu. Mas, às vezes, naturalmente, ele está no mesmo ambiente que produz doença. Entende? E daí, o que acontece? É fato que é preciso ter alguns cuidados naturais da pessoa sair desse lugar. Uma frase que diz até você não pode, não dá para continuar no ambiente que você mesmo adoeceu. Ou seja, que criou um aspecto ruim para você. Talvez não seja um ambiente adequado. E aí pode levar processo até você sair desse ambiente, você identificar que você deve sair, você desinfetar aquele ambiente, ou aquele ambiente modificar para você. Mas o que eu digo é o seguinte, aconteceu e totalmente aconteceu. Já é de imediato, no mesmo instante. Mas, às vezes, para transcender essa forma natural, é preciso alguns entendimentos da pessoa. Entendimento que precisa de alguns conhecimentos de renovação da mente, biblicamente, ou de cuidados naturais, às vezes médicos, especialistas da área, que vão ajudar essa pessoa a ter um entendimento natural. Porque essa é a questão, às vezes, que pega para todos nós, né? Para todos nós. É o entendimento natural das coisas. Porque às vezes nós temos, eu criei, aconteceu.
Deus vai ajudar, mas o entendimento natural das coisas, devido às pessoas pecam nesse sentido, porque elas perdem esse entendimento. E talvez você deva ir no médico, talvez você deva sair desse ambiente que está te adoecendo bastante, talvez você deva parar de estar se estressando muito com N coisas diárias que aumentam a depressão, entende? Sair desses ambientes. Isso é de fato, porque às vezes você está lá, mas quando você chega, não sei se já aconteceu com cada um de vocês, chega num lugar onde você todo dia está estressado. Quando você chega naquele lugar, parece que entra um negócio na sua cabeça, que você fala, olha, aqui já não estou bem. Então, aí você pergunta, essa pessoa é livre em Cristo? Sim, em Cristo é, mas naturalmente ela está ainda presa em alguns corredores aí que deve se desprender. Aí isso pode levar um tempo, dependendo de como a pessoa vai lidar, no sentido de reagir a isso, ou modificar hábitos, costumes, procedimento, comportamento, crença. Enfim. Gustavo, mas todos, quando pedem a oração, têm que estar no mesmo nível espiritual, né? Eles têm que estar na mesma convicção, né? De que ela pediu, mas tem que estar alinhado, né? Porque às vezes é como a gente, um dia está bem, o outro dia não está. Então tem que estar todo mundo alinhado realmente nessa oração, porque às vezes tem uma pessoa ali que está em oração, mas não está em concordância literalmente. Aí isso não vai acontecer. Estou errada ou estou certa? Não é uma questão de estar certo ou estar errado. Não sei. Não, eu entendi. Não são certo ou estar errado. Mas existem alguns pontos que atentam o que você diz, alguns pontos não. Por exemplo, vamos considerar que alguém neófito, que é neófito, alguém que é novo no conhecimento, né? Nasceu de novo, está crescendo agora. Biblicamente, você tem esses contextos que dizem o seguinte, olha, existem pessoas que são novas. Você vê Paulo, por exemplo, falou lá, quando você colocar na liderança alguma pessoa, não coloca neófito. A palavra que Paulo falou, não coloca neófito, não. Você não coloca pessoas novas. Não que elas não tenham Cristo, não está desmerecendo que eles têm Cristo, que Cristo possa usar ele, possa por aí. Não está falando isso, mas são pessoas que espiritualmente elas são bebês, já são novos, ainda tem aquele, ou ainda, vamos dizer assim, criança, ou ainda é adolescente, ou ainda é jovem, ou outros que já são mais adultos, principalmente. Então, mas às vezes você vai ter que fazer um cordão. Oram, pedem, já não acreditam também. Oram, concordam, mas tem uns que não creem com aquela com a visão espiritual. Exatamente. Então, pode ser que ocorra esses níveis diferentes, mas esses níveis diferentes não quer dizer que Deus não vai intervir, né? Mas também existem casos que as pessoas, como você falou, elas não creem, não se juntaram em propósito, não entraram de fato. Talvez é você sozinho fazendo aquilo, você sozinho fazendo aquilo, porque a gente não consegue entender, saber a intenção de uma outra pessoa. Por isso que a gente até ora com fé, justamente para não depender, para não ser dependente de uma pessoa natural. Olha, eu sou dependente da Nádia, do que ela está falando, assim como ela falou, não sou dependente da voz da Nádia, sou dependente da voz de Deus. E aí eu sou independente naturalmente, tenho dependência divina, eu não sou dependente dela. Mas eu concordo em alguns aspectos, eu concordo na visão. Sim, é preciso que todos estejam em unidade. Esse é o propósito, todos estejam em unidade. Esse deve ser o ponto principal. Vamos fazer uma concordância. Como o nome fala, concordar. Então, se eu vim concordar com você, você não tiver em concordância, não vai ser uma concordância, porque alguém tem que concordar comigo. Mas também tem que entender que existem níveis diferentes. Alguém que está crescendo agora, alguém que está, por exemplo, você está, vamos supor, 20 anos nessa área, já entendendo muita coisa, alguém entrou um mês, pode até receber, não que isso impede, né? Mas faz diferença quando alguém vai concordar com você, quando não entende alguns, não tem alguns conhecimentos, não sabe os tipos de oração que nós falamos aqui, e acaba se perdendo um pouco, né? Não vai acontecer, Deus não vai fazer, mas podem ser pontos que ainda vai precisar de treino, né? Ainda vai precisar de um alerta, ainda você vai falar lá. Por exemplo, tem pessoas que chegam para mim, por exemplo, e falam assim,
Se se orar assim, vai acontecer. Não, vamos ainda tentar, vamos ler ainda junto. Vamos ver o que você acha sobre esse entendimento. Porque às vezes eu vou falar algo que ele não aceita, não concorda, nunca viu. Então, falar, vamos ainda ver esse ponto aí, o que a pessoa acha. Isso pode ajudar bastante. Você entendeu? Deu para entender? Mais alguém, gente? Vamos lá. Vamos. Estão aí com Suelen, Shirley, Renata, Nádia, Raíssa, Celeste. Alguém tem mais um ponto? Alguém queira falar alguma coisa? Ou a gente vai passar pela intercessão da Nádia, para a gente concluir. Vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu perguntar, Gustavo. Tá. Existe algum tipo de oração que a gente deva fazer? Deva fazer? Essa é a pergunta? Que a gente não deva fazer. O que produz morte. O que, na verdade, que produz morte ou você tentar orar por imagens e esculturas, né? Conforme fala, nós, dentro do entendimento bíblico, não oramos por imagens, né? Não oramos por imagens, oramos por ter o apoio de um terceiro que não seja, por exemplo, de concordância com a pessoa. Qualquer terceiro, um objeto, qualquer imagem. Aí eu te falo, não deva fazer. Esse tipo não deva fazer. Se prostrar por alguém, não deva fazer. Esse tipo específico não deva fazer. A não ser aquele que é invisível, mas é real. Isso Deus. Esse sim você deve fazer. Então, falar, existe um tipo de oração assim. Fazer fora desses alcances, não deva fazer. Porque o que nós chamamos de, na verdade, nós temos essa nomenclatura. Nós falamos em português oração. O inglês não fala do jeito que fala em português, ele tem outro nome. Você vai em Marrocos, que fala a língua deles, não vai falar também, não é em português, não fala. A única fala que é igual em todo mundo é aleluia. Não muda. É igual em todo mundo. É assim nos Estados Unidos, é assim em Marrocos. Isso é a mesma para todo mundo. Agora, outras falas que você fala assim, não, a pessoa fala que profecia, ela é outra forma de falar. Mas o contexto e o significado é o mesmo. A forma de falar é diferente. Então, isso também é um ponto que talvez, for falar, é oração aqui, lá deve ser, mas dentro desse entendimento que nós queremos, fora disso, não é, ou fora desses significados, não é certo. Né? Pode estar no mesmo entendimento, você pode ser uma outra palavra em outro país, mas se está no significado que condiz, na verdade, com o que nós estamos falando, esse é certo, pode falar. Às vezes você fala oração, ele fala uma outra frase, você fala, nossa, que frase estranha, mas é o que significa, mas tudo bem, já que significa isso, está de acordo com isso, a gente pode, se a gente concorda, a gente vai fazer assim. Então, são mais ou menos esses pontos que a gente não deva fazer. Deu certo? Ajudou a compreensão? Tem que falar também, porque quando vocês participam, a gente melhora, né? A gente melhora. Ah, sim, claro. Às vezes a gente pensa, nossa, que virou um X-Men das orações. Não é isso, não. Tem também desafios diários que você deve acordar e botar força. Botar força e botar força. Não vira chiclete, né? Que você fica só lascando. Não. Tem que botar força. O humano acorda cansado, às vezes acorda, não teve um dia tão agradável, precisa de dizer, olha, preciso baixar a guarda, preciso colocar rédea. E é bom, nesse entendimento que a gente está tendo, a gente acaba tendo algumas prioridades para perguntar. Né? Vocês podem perguntar coisas, às vezes, do dia a dia.
a gente pode aproveitar, às vezes, esse momento para perguntar coisas do meu dia, ou do dia, como você faz para isso, nesse aspecto, assim. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? A gente, embora tenha aqui, a gente tem um tempo limitado de aula, o Gustavo acaba sendo uma pessoa mais familiar de vocês também. Então, isso aproveita a gente tirar algumas dúvidas, não só sobre o tema, mas sobre algumas realidades que talvez cada um de vocês está vivendo, ou eu já vivi, ou eu também estou vivendo. E se a gente opinar junto, a gente consegue matar dois com uma. Né? Muito bom. É isso. Eu vou pedir licença para sair também, Gustavo, que eu também participo da célula, que o Gu tá. Tá certo. Tá bom? Tá bom. A Nádia tá aí? Tchau, gente. A Nádia tá. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, boa noite. Vai com Deus. A Nádia, você que falou da menina lá, né? Isso. Qual o nome dela mesmo? Jéssica. Jéssica. A Renata tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ótimo. Renata, queria convidar você e todo mundo a fazer oração de concordância. Amém. Pela vida da nossa da família, né, da Nádia. Mas aí você vai utilizar o texto de Mateus 18:18. E aí a gente vai crer junto. Vamos juntar todas as forças. Vamos envolver toda a equipe a participar. Depois disso, vocês estão liberados aí, quem quiser sair. A Jéssica é a filha de uma conhecida, tá, Gustavo? Tá. Na verdade, Ela está com Covid, né? Você falou. Não é para ler, não. Vamos, é para ler? É para orar? É para orar, né? É para ler, não? Mateus 18:18? Não, é para orar. Isso, você pode ler orando lendo, não faz mal lendo. Não é? Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela mesmo? Jéssica. Pai, nós tá com Covid, né? Covid. Pai, nós consagramos, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida da Jéssica, Senhor. Essa Tua filha amada, Senhor, que tem passado, Senhor, por esse momento, Senhor, de tribulação, Senhor, de falta de saúde, Senhor. Pai, Tu conhece, Senhor, o corpo dela, a mente dela, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, para que o Senhor restaure completamente, Senhor, a saúde, plenamente, Senhor, em todas as partes do corpo dela, Senhor. Essa enfermidade que ela tem passado, Senhor. Pai, nós intercedemos e cremos, Senhor, que Tu pode, Senhor, restaurar completamente, Senhor, esta situação, Senhor. Pai, nós Te pedimos, Senhor, crendo, com fé, Senhor, sabendo que o Senhor é todo-poderoso e pode, Senhor, restaurar completamente neste momento, Senhor, a saúde dela, Senhor, plenamente, Pai. Nós Te consagramos a vida dela, Senhor. Aumenta, Senhor, os dias, Senhor, que ela possa, Senhor, ter uma vida plena, Senhor. Voltar, Senhor, a conviver com os familiares dela, Senhor. Nós também entregamos diante de Ti, Senhor, e Te agradecemos pela vida do Gustavo, Senhor, que tem que se colocado, Senhor, como um servo, Senhor. Ele tem se colocado em serviço, Senhor, do Teu reino, Senhor, e abençoando os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque a vitória e a cura é receita. Em nome de Jesus. Amém. Glória! Aí. O cara tem vergonha. Oi.
Ó, só estava na dimensão aqui, faltava quase eu caí aqui, já estava fora daqui. Maravilhoso. Amém. Uma bênção, viu, Gustavo? Deixa eu só perguntar uma última coisinha, só uma coisinha. Pode perguntar, A oração, à vontade. ela não precisa ter procedimento, né? A gente pode conversar, a gente tem que ter respeito, né? Que Deus é Deus, né? Mas a gente não tem que ter, tipo... Porque eu sempre tive esse negócio, mas eu tenho que falar bonito. Não tem essa, né? Tem que falar com respeito, com amor, mas... né? Hein, Gustavo? Só isso, para fechar. Não, fique à vontade, eu estou aí para ajudar vocês. Todo mundo fala que não precisa ser bonito. Mas, às vezes, o que é bonito é diferente, né? O que é bonito para você pode não ser bonito para alguém. Sim. Mas a melhor é aquela que você está com o seu coração entregue. Amém. Esse Precisa que falar fosse- excelentíssimo Senhor Todo-Poderoso, tipo assim, fazer todo o Não. negócio, né? Mas se você quiser também, você pode. Mas não precisa. Não precisa ser decorado. Não. Porque às vezes, fala assim, eu posso fazer esse de colocar palavras, nossa, tão bonito. Pode. Você pode colocar, por que não? Né? Por que não colocar? Às vezes depois você chama seu querido de querido, aí você chama por outro nome. Não pode, não pode? Pode, chama querido, amor, fulano, nome de casa, nome de criança. Tem até nome que as pessoas dão para seu nome de carinho. Pode, você pode também colocar palavras, frases, nomes. Pode. Ser livre no relacionamento, né? Ser livre. Mas desde que você esteja fazendo com pureza e interesse de coração, sem ser de boca para fora, diria assim, né? Mas você fazer de entrega. Aí está Sim, de acordo. Né? Isso, eu não retiro das pessoas fazerem do jeito que elas acreditam que podem fazer, desde que eles entregam o coração. Você fala, é preciso fazer bonito. Olha, é bom que faça bonito. Você fala que eu vou fazer bonito, eu vou amar. Bom, você faça bonito. Mas eu não consigo fazer aquele bonito de falar, qual é o seu bonito? Não, bonito é esse. Também é lindo. Do jeito que você entender que você está sendo ouvido, você está falando de coração, é o mais lindo. Pode ser palavras bonitas, pode ser palavras bonitas. É o mais lindo. É só para dar um equilíbrio, Bênção. né? Porque às vezes a gente fica com aquele negócio na mente. Não tem que ser bonito, também não tem que ser feio. Como tem que ser? Não, tem que ser do seu jeito. Não, tem que falar bonito igual fulano, porque fulano fala tão bonito, eu vou falar tipo do meu jeito, meio assim. Meio do meu jeito, eu prefiro falar igual ele, que é mais bonito. Exatamente. Senão a gente vai dizer o seguinte, ó, o esposo do fulano ou da fulana chama Miranda. Nossa, amor, eu ouvi ela chamou de Miranda, vou também te chamar de Miranda porque você é do nome? Não. Não tem que chamar o que outro chamou, tem que chamar o que eu acho que é certo chamar. Como que Mas não isso aí, atrapalhe, gente. né? É isso aí. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Bênção. Então, gente... Obrigada, viu, Gustavo? Deus abençoe. Obrigada. Boa semana para todo mundo. Obrigada.